E aí, galera, tudo bem? A dica hoje, então, são 3 autores negros para substituir aquelas citações surradas de autores que talvez a gente nem tenha lido, que não são significativos para grande parte dos temas, sobretudo nos enfoques que a URGS está. Primeira coisa que você pode perguntar assim, professor, mas tem tanto autor negro assim para citar? Tu tá maluco, cara, que eu vou dizer sem pensar uns 10, por exemplo, ó, Machado de Assis, Cruz de Souza, Lima Barreto, Carolina de Jesus, Paulo Lins, que tu sabe a obra, mas não lembra quem é o cara, que é o cara que escreveu Cidade de Deus, Maria Firmina dos Reis, Conceição Evaristo Tavares, todos eles já apareceram nas leituras obrigatórias ou já caíram na prova da URGS de literatura. Hoje eu vou mencionar 3 absolutamente contemporâneos, numa escala que tu pode distribuir como tu quiser na tua redação, e absolutamente sensacionais. O primeiro deles, vou estender a minha tela aqui super tecnologicamente, é um cara chamado Silvio de Almeida. Vou te mostrar uma fotinha desses caras também para tu conhecer. Está aqui o livro dele, deixei separado, porque eu só tenho no virtual, chamado Racismo Estrutural. O cara é diretor de um monte aí de entidades contra o racismo, é professor nos Estados Unidos, trabalha com a área do direito, é bala, e a ideia dele é como nós chegamos ao ponto do racismo que existe hoje no Brasil, o racismo estrutural. Como, mesmo com a abolição da escravidão, vocês viram recentemente uma publicação considerado, para a maioria dos brasileiros, o fato mais importante da nossa história, nós ainda temos uma desigualdade tão grande no nível da cor no Brasil. E a ideia dele, naturalmente, é que esse racismo estrutural ele tem uma racionalidade, ele não é um acidente, não é uma coisa que acontece ao natural. A manutenção do legado escravocrata se dá constituindo um apartheid no Brasil, sobretudo pela qualidade de serviços públicos. Tipo assim, ó, grande parte das populações não brancas do Brasil ganham mal, recebem muito mal, pagam muitos impostos, não têm a reciprocidade pelos seus impostos e por isso têm uma vida estagnada. Isso é um Estado contra essas pessoas. Isso não é apenas uma coincidência, não é o destino e não é a cor da pele que faz isso. É o sistema de governo que faz isso. E, se nós quisermos mencionar, entre a qualidade de serviços públicos que produz esse apartheid, essa falta de oportunidade de vida para a maioria dos não brancos do Brasil, qual é o principal serviço público que mais atrapalha o pessoal naturalmente? A escola, correto? Que vai voltar no nosso último autor aqui. Então, Silvio de Almeida, a manutenção das condições das diferenças sociais, a situação da manutenção do legado escravocrata no Brasil, sensacional. Ah, professor, eu não vou ler, como é que eu vou fazer? Ah, para. Mas tu também menciona o Aristóteles sem ler. Tu vai dizer que tu já leu a Poética, tu já leu Durkheim para mencionar. Vê os videozinhos, esses caras estão vivos e também produzem na internet, também produzem no YouTube. Segundo autor que todo mundo tem que conhecer. A palavra-chave, então, lá do Silvio de Almeida é manutenção. O Silvio é legal estar lá no teu primeiro desenvolvimento da redação, explicando como é que nós trouxemos até agora essa desigualdade, por ela mantivemos o racismo. A Djamila ela é interessante para os desenvolvimentos, para a conclusão, se fosse tipo um Enem, né, proposta de intervenção, mas no caso da URSS ela estaria nos desenvolvimentos, que a ideia da, eu diria assim, um apelo contra o racismo, mas depois eu pensei bem e acho que é melhor dizer assim, uma intimidação. A ideia básica do livro da Djamila, vou te mostrar, Djamila, e eu queria que tu notasse assim, olha que espetáculo que é, saindo do Silvio aqui para Djamila, que é a elegância dessa super intelectual brasileira recente, a Djamila Ribeiro, no seu pequeno manual antirracista, e olha só, se não conhece, se tu nunca ouviu falar desse livro, está atrasado, porque isso já é até leitura em escola de ensino médio privada aqui em Porto Alegre. Meus afiliados, por exemplo, já leram esse livro na escola onde eles estão, não vou mencionar aqui qual é a escola, mas tem que dar uma corrida atrás. Não conheço, vi os videozinhos dela, tranquilaço. Ela é muito boa também falando qual é a ideia. Não é simplesmente um apelo para não sermos racistas, é uma intimidação. A ideia básica é que não basta ser racista. Se a gente quiser ver a transformação do sistema, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que se posicionar e no manual de racista ela dá dicas sobre como fazer isso. Leitura obrigatória. Pá, mas professor, tá tudo bem que não vai ler, mas conhece, vê, escuta, tá voltando para casa, tá no Uber, vê um videozinho de 10 minutos, é suficiente para tu te atualizar e fazer referências que sejam efetivamente úteis, reais, atualizadas, não realmente jogadas, encaixadas, forçadas, socadas, uma redação que às vezes não tem nada a ver com aquilo que está dizendo. Essa aí é bala.
E eu também queria incluir aí uma opinião pessoal, assim, lendo a Djamila, e eu acho uma frase super boa para a relação, que é assim, ó, você está ligado que o racismo não é seletivo, né? Então, o que todos nós devemos ser contra o racismo? Porque não existe racismo exclusivamente contra negro. Até no caso da sociedade brasileira, defina negro. Qual é o grau de negritude que eu tenho que ter para deixar de ser negro e entrar na categoria negro? Normalmente, o cara que não gosta de negro, que é racista, ele não gosta de pardo, ele não gosta de muitas outras coisas. Como o cara que também é machista, o problema dele não é só mulher, é gay, e é a cabeça dele mesmo. Então, é interessante que o apelo para transformar a sociedade é um apelo para todos, porque, fatalmente, todos podem ser atingidos pelo preconceito, que efetivamente é o racismo. E aí chegamos no autor que eu vou falar menos, para não dar spoiler, né? Ninguém gosta disso, que é o Jefferson Tenuari, o autor do maravilhoso, o Estapele maravilhoso, literalmente, porque a história é terrível, mas é uma história do cotidiano das grandes cidades brasileiras. Vejam a ironia, agora voltando lá para o nosso primeiro livro do Silvio de Almeida, de um professor negro em escola pública que enfrenta, digamos assim, ó, o olho do furacão. Como é que é justamente para o cara que é negro estar na ponta do sistema que faz rolar essa engrenagem racista, de ele, ao mesmo tempo, estar sendo o operador da ferramenta racista e sofrendo o racismo. Final interessante, narrativa interessante, livro bem escrito, curto, objetivo, e tem uma característica muito relevante que é assim, é escrito por um negro. O Jefferson, mesmo nascido no Rio de Janeiro, é radicalizado já no Rio Grande do Sul, é radicado no Rio Grande do Sul já há muito tempo, escreve a partir daqui, doutor em literatura pela PUC, e sabe muito o que está dizendo. O livro bomba full, vale a pena, não vou te contar o final, mas vale a leitura, sobretudo, para a gente entender uma coisa. Como nesse caso, e vários outros, né, vários outros livros que a gente vai fazer depois sobre isso, tu tem a situação do Estado contra o cidadão. É o Estado chamando para o serviço que deveria prestar e, através desse serviço, mantendo a condição da desigualdade. Beleza? Quero só uma mostra pequena sobre o quanto a cultura negra, no geral, já produziu a favor de si e também da compreensão do Brasil como um todo. Todos eles valem muito a pena, todos eles estão disponíveis. Se tu quiser discutir, me chama. A gente está sempre aí para isso. Valeu, um abraço.